Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos fazer a correção dessa atividade que tem como base o texto de título Socorrinho, do autor Marcelino Freire, que inclusive é um autor pernambucano, tá? E aí, a ideia é de nós relermos esse texto. Eu suponho que vocês já tenham feito a leitura. Se vocês fizeram uma leitura atenta, vocês perceberam que esse texto é um texto denso, ele traz uma temática complexa, uma temática sensível para nós, e a forma como ele é escrito nos deixa também, ou pelo menos deveria deixar para quem fez uma leitura atenta e conseguiu aprender todo o sentido dele, né, deveria nos deixar angustiados, né? Mas isso aí são reflexões que a gente vai fazer mais para frente, tá? Lembrando-se também que com este conto, com este texto que se chama Socorrinho, a ideia era nós trabalharmos também a importância das classes gramaticais do substantivo e do adjetivo, que foram objetivos nossos de aulas anteriores, tá? Então era para fixar a informação aí do conceito e da importância para a construção da interpretação textual dessas duas classes gramaticais, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer agora é fazer a releitura, porque como eu disse, eu suponho que vocês já tenham feito a leitura e vocês sabem, ou deveriam saber, que para uma boa interpretação textual, uma única leitura nunca é suficiente, tá? Na verdade, há quem diga, há teóricos que defendem que para a gente poder fazer uma perfeita compreensão de algum texto, nós deveríamos realizar no mínimo 3 leituras, tá? Uma primeira leitura seria para a gente ter acesso ao texto, ao vocabulário, ao conteúdo principal dele, etc e tal. Uma segunda leitura seria para a gente focar nos aspectos mais estranhos para a gente do texto, palavras que a gente desconhece, que a gente precisa procurar o significado, etc. E a terceira leitura seria para a apreensão total do sentido daquele texto, da mensagem que aquele texto desejaria passar para a gente, tá? Então, eu estou supondo que vocês já leram, mas é bom a gente fazer uma leitura juntos, com algumas observações da minha parte, para vocês relembrarem e talvez até abrirem a mente para questões do texto que vocês não perceberam ao realizar a leitura, ao responderem à atividade, tá? Então, vamos lá. Relembrando, o título do texto é Socorrinho, o autor é o Marcelino Freire. Então, vamos para a leitura. Acompanhem aí. Moço não, sua mão, suando, grito no semáforo, em contramão, suada pelos carros, sobre os carros, carros. Moço não, viu sua mãe e a cidade, nervosa, avançando o meio-dia. Dia de calor, calor enorme. Ninguém que avista, socorrinho, algumas buzinas. Céu de gasolina, ozônio, cheiro de álcool. Moço não, parecido sonho ruim. Dor de dente, comprimido, pernilongo, extração de ouvido. O ônibus elétrico. Esquinas em choque, paralelepípedos, viagens que não conhece, hoje desaparecida, menina de 6 anos ou 7, trajada de camiseta, sapatinhos ou chinelos, fita crespa no cabelo, azul forte ou infinito, moço não, aquele grito franzino, miúdo, a polícia que alega estupro, magia negra, sequestro, mastiga um fósforo, a mãe de Socorrinho acende velas, incensos, chorando a Deus, justiça divina, justiça duvidosa, viver agora o que seria se já não era, se por descuido já se foi um dia sem ela, pois, diz uma testemunha que um negro levou sua filha embora, revolta da família, vizinho, jornal, televisão, igreja, depois de 2 meses, moço não, boneca, foto de batizado, festinha de bairro,
tudo que pudesse trazer Socorrinho de volta para a memória. Peito, o quarto morto, as horas puxando, apreensão, suor, desesperança, batida de polícia em favelas, rodoviárias, matagais, tudo isso feito e desfeito. A mãe de Socorrinho ouvia boatos, silenciava à base de comprimidos. O marido já enlouquecido e internado. Que miséria, agonia da cidade, moço não. Gente ruim, sem sentimento, para que deixar sofrendo a mãe humilde, o bairro, a câmera de TV que treme, aquela realidade de cão, mundo, cachorro, já noitinha de outra noite, mais outra, notícia mais nenhuma, nunca, Socorrinho desaparecida, amor quando vai embora, quando vira fé, chamado, súplica, saudade, a filha fosse devolvida, a felicidade, moço não, gritava 3 meses, 5, infinitamente, crônica policial, fichário, esquecida a realidade, extraí-la do sonho para sempre, no horizonte, trajada de camiseta, sapatinhos ou chinelo, descalça, fita crespa, no cabelo azul, forte ou infinito, moço não, descaso, não escuto, moço não, quero ir para casa, não moço, não, o homem arriava as calças, mas o grito, moço não, não, Socorrinho chorava, Socorrinho esperneava, Socorrinho, mas não entendia aquele mundo estranho, aquele desmaio de anjo. Então, a gente precisa fazer, antes de falar sobre o sentido do texto, algumas análises sobre a estrutura do texto, tá? Primeira coisa que eu vou chamar a atenção de vocês, e aí, depois dessa nossa explicação, vocês vão ver que a resolução do exercício da parte de interpretação vai ficar bem rápida, bem prática. Mas depois dessa leitura, a primeira observação que é importante a gente fazer é a seguinte: se vocês observarem, esse texto ele possui apenas um ponto final, que é o sinal de pontuação, tá? Um ponto final apenas. Isso é incomum para a maioria dos textos, tá? Na verdade, o ponto final, ele indica uma pausa naquele momento em que ele é colocado. E a ideia é que a gente precisa, quando escreve, de pontos finais, até para poder facilitar a leitura do nosso texto, porque se não tem ponto final, quem for ler aquele texto vai ler com dificuldade, porque não vai ter momentos para pausar. Se vocês observarem, houve alguns momentos em que eu mesma me atrapalhei na leitura por causa disso, porque ele é um texto que, como ele não tem pontos finais, né, ele só vai ter um no final do texto, a leitura ela deveria ser muito dinâmica, muito rápida. É claro que o texto tem vírgulas, né, e a gente sabe que a vírgula também indica pausa, porém a vírgula indica uma pausa mais rápida, né, menos demorada, e o ponto final indica uma pausa um pouco maior no momento de leitura, tá? Então, as vírgulas até ajudam para que a gente possa fluir aí nessa leitura, mas ainda assim, ela é uma leitura difícil porque eu não tenho como dar uma pausa maior, e essas pausas servem para a gente respirar, né, pra gente retomar o fôlego e continuar fazendo a leitura, tá? Isso tem a ver com o sentido final do texto, tá? A ideia do autor, do Marcelino Freire, era justamente usar um ponto final só pra gente entender a agonia. A ideia dele era passar a ideia de agonia, tá? Se vocês observaram, esse texto, ele conta a história de Socorrinho, né? Que também tem lá o nome completo dela, que seria Maria do Socorro Alves da Costa. Isso tá lá no texto, que era uma mulatinha, né? Era uma criança de 6 ou 7 anos, é o que o texto diz pra gente. E essa criança desaparece, tá? É o que a gente tem logo no início do texto, né? Quando ele diz aqui, deixa eu achar para vocês. Hoje, desaparecida menina de 6 ou 7, de 6 anos ou 7. Então, ela desaparece. A polícia vai procurar por ela, e aí a polícia
cria várias hipóteses. Deixa eu também achar aqui para mostrar para vocês. Ele descreve ela aqui, fita crespa no cabelo, azul forte, nananana. Aí aqui, ó, a polícia alega, espero que vocês estejam vendo aí o cursorzinho do computador. A polícia que alega estupro, magia negra, sequestro, né? Então a polícia trabalhava na investigação aí do sumiço da Maria do Socorro ou da Socorrinho, com a hipótese de que ela havia sido estuprada, de que havia alguma questão de magia negra ou que ela havia sido sequestrada, tá? E aí essa investigação ela não vai para frente, né? Eles não conseguem desvendar o que aconteceu. A Socorrinho ela não aparece, né? Aí diz aqui mais embaixo, ó, sumiu misteriosa. Dizia uma testemunha que um negro levou sua filha embora, né? Então, uma testemunha viu uma pessoa levando a Socorrinho, um homem, né? Mas ninguém sabe, e aí vai se passando o tempo, né? A gente vê aqui, continuando, ó, revolta da família, vizinho, jornal, televisão, igreja, depois de 2 meses, né? Então, passaram-se aí alguns meses, 2 meses, e a televisão estava em cima, os vizinhos, os jornais, mas nada acontecia, tá? Obviamente, isso faz com que os pais não fiquem bem, né? Então, a gente tem aqui, ó, batida de polícia em favelas, rodoviárias, matagais, era a investigação da polícia, né? Tudo isso feito e desfeito, mas não se resolvia nada. Depois a gente tem a forma como os pais ficaram, né? Então a gente vê que a mãe de Socorrinho, ela já estava silenciada, né? Ela já não falava mais nada porque estava vivendo à base de remédios, né? O marido já tinha enlouquecido, já tinha sido internado, então a família estava completamente devastada pelo sumiço da criança, tá? Depois a gente vê aqui que miséria, a agonia da cidade, gente ruim, sem sentimento, né? Para que deixar sofrendo a mãe humilde, o bairro, quer dizer, foi um sumiço que despertou a atenção de toda uma sociedade, né? Não apenas daquele núcleo familiar ali, do pai, da mãe, dos parentes, tá? Depois a gente tem aqui, continuando, ó, já noitinha de outra noite, mais outra, notícia mais nenhuma, nunca, Socorrinho desaparecida. E aí a gente vai vendo que esse desaparecimento, ele demora mais, né? Porque tem uma parte aqui, deixa eu tentar localizar para vocês, que ele fala de mais meses, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, já noitinha de outra noite, mais outra, notícia mais nenhuma, amor quando vai embora, quando vira fé, chamado súplica, saudade, a filha fosse devolvida, que felicidade, né? Aí 3 meses, 5, infinitamente, crônica policial, ou seja, ela passou meses desaparecida e a polícia investigando e a família se devastando e sem notícias dela, né? E aí, já no finalzinho, a gente vai vendo aqui, ó, descaso, não escuto, moço não, quero ir para casa. Esse quero ir para casa, a gente pode entender como uma fala da Socorrinho, né, da personagem, num formato diferente, tá? A gente não tem aí travessão, a gente não tem aspas, mas a gente consegue perceber por uma leitura atenta que seria a fala dela, né? Então a gente consegue perceber aí que de fato ela foi levada por uma pessoa, né? Que a testemunha disse lá em cima haver sido um homem negro e ela tá pedindo para ir para casa, né? E pedindo moço não, moço não. E no finalzinho a gente tem um homem arriava as calças, mas o grito moço não, Socorrinho chorava. Quer dizer, a gente tem agora a confirmação da ideia de que ela foi sequestrada e de que ela foi estuprada, né? Quando a gente tem aqui o homem arriava as calças, né? E depois a gente tem já mais pro final, Socorrinho esperneava, Socorrinho, mas não entendia aquele mundo estranho, né? Quer dizer, se para um adulto uma situação de estupro já é desagradável, já é
né, horrível, uma coisa assustadora, traumatizante. Para uma criança, então, é a prova de que o mundo é absurdamente estranho, né? E aí, no final, a gente tem aquele desmaio de anjo. Então, nesse trechinho aí, aquele desmaio de anjo, a gente consegue compreender que a Socorrinho, infelizmente, morre, né? Ela vem a falecer. Há o estupro, né? Pelo fato dela ter ficado desaparecida durante tantos meses, a gente pode até supor que ela ficou sequestrada e de que ela foi estuprada algumas vezes, né? Ou várias vezes. E, por fim, não resiste e tem aquele desmaio de anjo, ou seja, virou um anjinho, né? Foi, entre aspas, para o céu, como muitos acreditam quando acontece a morte, principalmente morte de crianças, né? Então, a gente percebe aí que a Socorrinho, de fato, não voltou para a família e terminou falecendo, tá? Aí, vejam, a primeira coisa para a gente refletir é um texto que ele é um texto literário, tá? Ele trabalha com as emoções e com os sentimentos. Ele é um texto feito de propósito com o objetivo de mexer com os nossos sentimentos e com as nossas emoções, né? E sentimentos e emoções ruins, né? Porque a gente vê uma situação que revolta, né? E que é uma situação real. A gente sabe que, infelizmente, no Brasil e no mundo, isso acontece com uma frequência horrível, né? Então, por ser um texto que retrata uma situação tensa, ruim, negativa, etc., a gente consegue entender, primeiro, por que ele usa apenas um ponto final aqui no finalzinho do texto só, né? A ideia dele era justamente passar toda a atenção, né? Promover uma leitura dinâmica, uma leitura que não passa, que não para, né? Que não tem pausa, para a gente entender a agonia que a Socorrinho passou. Então, a primeira coisa que a gente precisa perceber desse texto é que ele é escrito de uma forma, quando o autor usa apenas um ponto final, ele é escrito de uma forma a fazer com que o leitor entenda o sofrimento e a agonia que a protagonista, que era a Socorrinho, passou, que a família dela passou, que os vizinhos passaram, etc. A segunda coisa que eu queria chamar a atenção era a repetição, né, em todo o texto, vocês devem ter percebido isso também, da expressão moço não, né? Moço não, não moço, moço não. Essa expressão, ela começa o texto e ela vai se repetindo, moço não, moço não, ela vai se repetindo até o final, ó, moço não, não escuto, moço não, quero ir para casa, não moço, não, né? Então, esse moço não, a gente vai perceber também que é a fala da Socorrinho também, né? Então, a gente tem a fala da Socorrinho quando ela diz, quero ir para casa, e esses trechos de moço não é também uma fala dela pedindo para que aquilo não acontecesse, para que aquela ação tão ruim, tão maldosa, que causava tanto sofrimento, ela não acontecesse. Ou seja, moço, não, tira a mão de mim, me leva para casa, me devolve para minha família, moço, não faz isso, não me toca, não faz isso. Então, era meio que um pedido aí de socorro da Socorrinho, e a gente percebe, inclusive, que ela chega a gritar, né? No finalzinho aqui, quando ele diz, o homem arriava as calças, mas o grito, moço, não. Socorrinho chorava. Então, ela chega ao ponto que tá gritando para ele parar, né? Para ele não fazer aquilo com ela, tá? Então, é um texto realmente de leitura tensa, de leitura difícil, né? E a ideia é fazer a gente refletir sobre uma situação que acontece, né? E que Deus nos proteja, nunca aconteça com nenhum de nós, nenhum dos nossos, tá? Mas, enfim, é isso aí. Então, depois de fazer essa leitura, que vejam como uma leitura bem feita, ela demanda tempo, gente. É isso que vocês precisam entender, tá? Essa atividade, ela era uma atividade que demandava tempo
porque o texto era um texto que demandava tempo para ser interpretado. A gente tá conversando aqui há 20 minutos, só fazendo a leitura, reflexão, compreensão, interpretação textual, tá? A gente leu e eu fui revendo com vocês parte por parte do texto, para poder orientar vocês nessa interpretação aí desse texto, tá? E aí agora a gente pode de fato ir para as questões, tá? E aí as questões realmente a gente vai ter uma correção mais fácil, mais simples, porque a gente já debateu tudo isso nesse processo de leitura e de interpretação textual, tá? Então vamos lá. Primeiro quesito. Qual a personagem principal do conto e quantos anos essa personagem tinha? Então, a personagem principal é a Socorrinho, ou Maria do Socorro Alves da Costa, né? Socorrinho sendo seu apelido. E ela tinha em torno de 6, 7 anos. O texto não deixa claro de maneira exata a idade dela. A gente sabe que ela é uma criança, tá? Em torno de 6 a 7 anos. Segundo quesito. No início da história, o que houve com a personagem protagonista da história? Então, muita gente diz que ela foi estuprada, mas no início da história a gente ainda não tem certeza disso, né? No início da história, o que a gente sabe é que ela desapareceu. O texto mostra aqui, hoje desaparecida, a menina de 6 ou 7 anos. Inclusive, a polícia chega a questionar que poderia ter sido magia negra, sequestro, estupro. Então, no início do texto, a gente não sabe ao certo o que havia acontecido. A gente sabe que ela havia sumido, tá? Terceiro quesito. Quanto tempo as pessoas passaram procurando a personagem protagonista? Então, lá pela metade do texto, a gente tem um tempo, né, que é dito, que é de 2 meses, 1 mês, 2 meses. E depois, já da metade para o final do texto, a gente vê que ela foi procurada por mais tempo, né, 3 meses, 5 meses. Então, ela foi procurada por vários meses, no final das contas, por em torno de 5 meses, tá? Então, é muito tempo, ok? Quarto quesito. Como ficaram os pais da personagem após seu desaparecimento, né? A gente também, lá pela metade do texto, tem acesso à informação de que a mãe havia silenciado, né? E estava à base de remédios. Vamos tentar localizar aqui. Vamos ver. Aqui, ó. A mãe silenciava a base de comprimidos, né? E o marido estava enlouquecendo, né? Tinha enlouquecido e estava internado. Ou seja, os pais estavam devastados, né? Devastados com esse desaparecimento repentino da filha, tá? Quinto quesito. Ao final da história, pode-se concluir, embora o texto não cite claramente o que houve com a protagonista da história. Ou seja, né, o texto não fala claramente, mas a gente pode perceber, pode entender o que houve com ela, né? E aí a pergunta, o que houve com ela? Então, a gente percebe que ela foi sequestrada e ela foi estuprada até a morte, tá? É importante essa percepção. O texto não fala isso claramente. É aí que a gente tem interpretação textual, tá? O texto não fala isso claramente, mas a gente tem a percepção de que ela foi estuprada, ela foi sequestrada porque passaram meses procurando por ela, tá? E ela foi estuprada, a gente percebe aqui na expressão, o homem arriava as calças, né? E na expressão que se repete, que é da fala dela, moço não, quero ir para casa. E a gente percebe que isso aconteceu numa intensidade tão grande que levou à morte da Socorrinho, quando a gente tem aqui, no final do texto, aquele desmaio de anjo, né? O desmaio de anjo é a ideia de que ela se tornou um anjinho, ou seja, que ela veio a falecer, tá? Vamos lá. Sexto quesito.
O que representa a expressão moço não, usada repetidamente no texto? Então, como a gente já debateu também, a expressão moço não representa um pedido de socorro dela, né? Uma súplica para que o seu sequestrador não fizesse maldade com ela, não fizesse nada ruim com ela. É um pedido intenso, né, repetido de socorro e de súplica para que nada de ruim ele viesse a fazer com ela, tá? Que chega até o final, ela não só fala, mas ela fala gritando, né, no momento de desespero maior, tá? Porque, no sétimo quesito, a expressão moço não foi repetida tantas vezes ao longo do texto. É justamente para enfatizar o desespero dela, tá? A repetição do moço não é a forma do autor dizer assim, olha, ela sofreu muito e ela pediu muito para não sofrer. Ela pediu muito socorro, ela suplicou. E a gente percebe isso por esta repetição, né? Começa com isso e termina com isso o texto, com a expressão moço não, tá? Oitavo quesito. O texto possui apenas um ponto final, que a gente também falou sobre isso. Qual a intenção do autor ao usar apenas um ponto final e várias vírgulas ao longo do texto? Então, a intenção do autor também era passar para o leitor, com o uso de apenas um ponto final lá no finalzinho do texto, de passar para o leitor a ideia de agonia, de tensão, de desespero, né? Como é que ele consegue isso? Forçando o leitor a fazer uma leitura que não tem pausas. Então, se não tem pausa, a gente fica agoniado. E a ideia dele era, perceba a agonia que ela passou, né? E você vai perceber isso porque você vai ter agonia na hora de ler, porque você não tem como pausar, porque não tem ponto final, tá? A ideia era essa. Nono quesito. A classe gramatical que mais aparece no texto é substantivo ou adjetivo. A gente viu anteriormente, né? Vocês têm esse vídeo disponível para rever quando vocês precisarem, né? O conceito de substantivo e de adjetivo, tá? O substantivo é a palavra que dá nome ao ser, né? A qualquer ser, um ser que exista, que seja imaginário, enfim, a um ser que seja concreto ou que seja sentido, né, como os sentimentos, mas deu nome aos seres é substantivo. E o adjetivo é aquela palavra que dá qualidade, dá característica ou indica o estado do ser, né? Então, por exemplo, a gente viu menina é um substantivo, né? O nome que se dá a um ser humano do sexo feminino, jovem, menina. E sobre essa menina a gente pode dizer que ela é bonita, tá dando uma qualidade. Que ela é alta, tá dando uma característica. Ou que ela é saudável, né? Tá indicando um estado. Ela é saudável hoje, amanhã ela pode ser doente. Ela pode estar doente, tá? E se a gente volta lá para o texto, a gente vai reparar que a classe gramatical mais presente no texto é o substantivo, né? A gente já tem o substantivo aqui no título, que é socorrinho, né? Que é um substantivo próprio, tá? Tá dando nome a pessoa, né? E a gente tem, ó, moço, mão, semáforo, carro, mãe, cidade, aí aqui nervosa, que é um adjetivo, né? Dia, calor, enorme, que é outro adjetivo, né? Buzina, céu, gasolina, ozônio, álcool. Enfim, se a gente for fazer a leitura do texto inteiro, né, a releitura do texto inteiro, a gente vai reparar que ele tem uma predominância aí no uso de substantivo, tá? Ele usa muito
os substantivos no texto. E aí, no 10º quesito, a pergunta, né, que é a última pergunta sobre o texto, né, o conto Socorrinho, na sua opinião, por que houve o uso tão intenso dessa classe gramatical, né? Explique. Eu pedi a opinião de vocês, embora a gente tenha um direcionamento para uma resposta adequada, para uma resposta, digamos, mais correta, tá? Mas, se vocês observarem, esse texto, ele tem apenas, deixa eu voltar para ele aqui, ele tem apenas um ponto final, ok? Esse texto, ele tem a repetição da expressão moço não, né, moço sendo substantivo, e o não é outra classe gramatical que não interessa pra gente agora, que se chama advérbio, tá? Mas tem um substantivo, e ele tem a predominância de substantivos, tá? Ele tem poucos artigos, poucos verbos. Com isso, o objetivo do autor era trabalhar com o nosso imaginário, tá? Por exemplo, se eu digo assim para vocês, a menina foi estuprada. Aí eu usei uma estrutura comum da língua portuguesa e vocês entenderam tudo o que foi dito sem precisar forçar com a imaginação de vocês, ou seja, é um formato fácil de ser interpretado. Se eu digo para vocês, menina, homem, calça arriada, choro, desespero, sono, anjo, aí eu disse a mesma mensagem da frase anterior, mas eu usei predominantemente substantivos e com isso vocês vão trabalhar mais com a imaginação de vocês para tentar interpretar o que foi dito, né? Não é uma interpretação clara, né? Nesse texto aí não diz claramente ela morreu depois de ser estuprada, mas a gente que vai perceber pela escolha de palavras dele, né? Então, quando a gente tem um texto construído predominantemente por substantivos e pouco uso de outras classes gramaticais, a ideia do autor é dificultar a interpretação textual para o seu leitor, tá? Isso é possível num texto como esse, que é um texto literário, né? Que tem o objetivo de fazer a gente refletir, mexer com nossos sentimentos, mexer com nossas emoções. Então, eu pedi a opinião de vocês, claro, né? Vocês ficaram à vontade para responder, mas a gente tem um direcionamento aí nessa resposta, que é justamente o uso intenso de substantivo aí. O objetivo é mexer com a imaginação do leitor, né? Para que o leitor precise interagir mais com o texto para poder compreender de fato o que houve no decorrer da história, tá? Isso não é a estrutura normal dos nossos textos, tá? Se eu pedir para vocês um resumo, uma análise de alguma coisa ou uma opinião sobre algum assunto, vocês não vão fazer isso porque não é o nosso natural. Fazer isso dá trabalho e tem um objetivo, dá trabalho ao outro, e não é sempre, dá trabalho de interpretar, né, para o outro, e não é sempre esse o objetivo na maioria dos textos. É nesse tipo de texto aí que a gente tá lendo, nesse gênero textual que é um conto, ok, pessoal? Bom, aí depois disso, a gente vai ter mais 5 questõezinhas que vão falar especificamente sobre substantivos e adjetivos, tá? E sobre a importância de a gente diferenciar em um texto, né, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, lembrando-se que a gente tem situações específicas, né? Primeiro, às vezes uma mesma palavra, ela pode funcionar em um contexto como substantivo e em outro contexto como adjetivo, como a gente viu lá na última aula, seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital, né? Em que paciente é usado primeiro como adjetivo, né, de ter paciência, e depois como substantivo. Paciente no hospital é pessoa que está internada, acometida por uma doença, ou
por um acidente, tá? E a outra situação é que a gente pode ter a mudança de sentido quando a gente muda a ordem, coloca primeiro o substantivo e depois o adjetivo, ou coloca primeiro o adjetivo e depois o substantivo. Lá na outra aula, a gente viu a expressão é melhor ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro, né? Em que cachorro amigo seria o animalzinho de 4 patas, né? Que late e que é fiel, que é honesto, que é leal. E o amigo cachorro seria um ser humano que se faz de amigo, mas que é traidor, que é desleal, que é infiel, etc. Né? Então, essas 5 questões vão trabalhar com alguns aspectos desses aspectos aí que a gente viu anteriormente, tá? Então, vamos lá. Textozinho aí para a 11ª questão. Leia esta historinha. E aí a historinha diz o seguinte: o proprietário de uma loja fala ao caipira que queria um emprego. Preciso de uma pessoa responsável. E aí o caipira vai e responde: o senhor bateu no lugar certo. Em todo lugar que eu trabalho, quando acontece alguma coisa mal feita, falam que eu sou responsável. Então, observações importantes aí, tá? A gente chegou a trabalhar sobre isso no ano anterior. A gente tem aqui no finalzinho a representação da fala do caipira, né? Trabalhando aí com variedades linguísticas. Então, a gente tem o senhor sem o R e com acento, no lugar ao invés de lugar, né? Trabalho ao invés de trabalho, alguma ao invés de alguma e mal feita ao invés de mal feita, além de responsável ao invés de responsável, né? Para demonstrar aí as diferentes variedades linguísticas, tá? Depois, a gente vai trabalhar com a repetição da palavra responsável, né? O lojista que está querendo contratar uma pessoa diz que precisa de uma pessoa responsável, né? Ou seja, que tenha esta qualidade. Então, aí, responsável está funcionando como adjetivo. Uma pessoa responsável é uma pessoa que é atenta, que faz as coisas corretamente, que chega na hora, que faz tudo corretamente, etc. E depois, na resposta do caipira, ele vai e diz: o senhor bateu no lugar certo, né? Em todo lugar que trabalho, quando acontece alguma coisa mal feita, falam que eu sou responsável. E aí, a gente vai ter responsável como sendo um substantivo, né? O responsável aí é a pessoa, o nome que se dá à pessoa que executou algo errado, que fez alguma coisa errada, tá? Então, a questão ela vai pedir o seguinte: o efeito de humor desse texto nasce de um jogo de sentido com a palavra responsável, que desempenha 2 funções gramaticais diferentes, substantivo e adjetivo. Indique os 2 significados que essa palavra possui no texto lido. A gente acabou de fazer isso, né? A gente fez até mais do que isso. O primeiro uso, né, o responsável na fala do lojista, é um adjetivo e significa pessoa que tem comprometimento com o trabalho, que é pontual, que faz as coisas corretamente, etc. É responsável. E o segundo uso, o do caipira, o responsável funciona como substantivo, que é o nome que se dá à pessoa que fez alguma coisa errada, tá? Alguma coisa mal feita. E aí seria essa a resposta, tá? Vamos para a 12ª questão. Na 12ª questão, a gente tem: observe o título de um filme e sobre este título responda as questões, ou a questão 12, né? Tem um errinho aí. A questão 12. O título do filme é O Pequeno Grande Homem. Vamos direto para a pergunta e aí a gente volta para refletir sobre esse título, tá? Pergunta: levando em conta a ordenação das palavras do título, o que é possível concluir a respeito das características do protagonista do filme? Então, vamos lá. Estamos falando aí, de novo, de substantivo e de adjetivo, tá? Pequeno, grande, homem.
São 3 palavras, e aí nessas 3 palavras a gente tem um substantivo e 2 adjetivos. Vocês sabem qual é o substantivo? O cursorzinho está apontando para ele, tá? Homem é um substantivo. Substantivo é a palavra que dá nome ao ser. O que é homem? Homem é a palavra que se refere ao ser humano adulto e do sexo masculino. Homem, tá? E nós temos 2 adjetivos, pequeno e grande, tá? Então, primeiro a gente tem pequeno homem. Quando a gente fala pequeno homem, a gente tá falando da estatura dele. Ele é um homem de tamanho pequeno. Ele é um homem baixo. Baixo no sentido de ser da estatura, né? Ele não tem muita altura, tá? Depois, a gente tem grande homem. Aí, aparentemente, numa primeira leitura, isso pode parecer contraditório, né? O pequeno, grande, gente, ele é pequeno ou ele é grande? Não tô entendendo, né? Não dá para compreender isso aí, é complicado, né? Não dá para entender. Então, a ideia que a gente tem é justamente a ideia de trabalhar com a mudança de sentido quando a gente inverte a ordem, né? Vamos esquecer o pequeno, que a gente já sabe, né? Pequeno homem é um homem de altura baixa, né? Ele não é muito alto, ele é baixo. Mas grande homem, se a gente coloca o adjetivo, né, o grande, depois do substantivo, então a gente teria homem grande. Um homem grande seria um homem alto. A gente está falando de altura. Mas se a gente coloca primeiro o adjetivo e depois o substantivo, tendo aí grande homem, a gente já não está mais falando de altura. A gente está falando de grandeza interior, né? Homem grande é um homem alto. Grande homem é um homem de honra, de coragem, é um homem leal, é um homem honesto, é um homem com grandeza de espírito, por assim dizer, uma grandeza interna, uma grandeza de ações, tá? Ele é um grande homem, ou seja, ele é um homem maravilhoso, ele é um homem legal demais, é fiel, honesto, honrado, tá? E aí agora a gente consegue responder a questão, né? O que é possível concluir a respeito das características do protagonista do filme? Que o protagonista do filme é um homem de estatura pequena, ele é baixo, porém com grandeza de ações, com grandeza de atitudes, tá? É essa a conclusão que a gente pode ter sobre ele. Ele é pequeno na altura e grande no espírito, nas atitudes. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam conseguindo compreender aí, tá? Vamos lá. Agora sim, um textinho aí para as questões 13 e 14, tá? Estamos concluindo aí. Vamos lá. Leia este trecho de notícia e responda as questões 13 e 14. Aí é um trechozinho pequeno. Vamos lá. Porco passageiro não é passageiro porco. Um porco passageiro alvoroçou o voo 107 da companhia US Air Hours, que saiu da Filadélfia com destino a Seattle, nos Estados Unidos. Note-se que não se trata de um passageiro porco, mas de um porco passageiro mesmo. Pesando 135 quilos, ele viajou com suas donas na primeira classe. Então, semelhante àquela história lá do cachorro amigo e amigo cachorro, aqui a gente vai ter porco passageiro e passageiro porco, né? Para os desatentos, pode parecer que é a mesma coisa, entretanto, não é, tá? Então, vamos lá. Questão de número 13, né? A 13ª questão. Explique a diferença de significado entre porco passageiro e passageiro porco. Então, a gente vai ter aqui, porco passageiro, o porco, que é a primeira palavra que aparece, é o substantivo, né? Então, porco é aquele animalzinho ali, né? Que tem, é um animal, tá? De 4 patinhas, tá? E ele é um porco passageiro. Esse passageiro aqui, a gente tem a ideia de ser um adjetivo e a gente tem uma
Característica, né? Passageiro é aquela pessoa que está sentada e está viajando, está sendo transportada para algum lugar. Então, porco passageiro é um animal viajante, um animal que está viajando. E passageiro porco, aí a gente já tem diferente. Passageiro vai ser um ser humano, né? Uma pessoa que está viajando, né, que está sendo transportada para algum lugar, e passageiro que é porco, ou seja, tem a qualidade de ser porco, né? Essa qualidade, que é uma qualidade negativa, ela faz referência a uma pessoa que é suja, né? A gente usa essa expressão no nosso dia a dia, fulano é muito porco, né? Ou seja, fulano é muito sujo, não tem bons hábitos de higiene, etc, tá? Então, resumidamente, a diferença de sentido entre essas expressões: porco passageiro é um animal que está viajando, e passageiro porco é uma pessoa que está viajando e tem maus hábitos de higiene, ok? E aí, eu já até comecei a responder o 14º, mas vamos voltar para ele. Nas expressões porco passageiro e passageiro porco, classifique as palavras em substantivo e adjetivo. E aí a gente tem, em porco passageiro, porco é substantivo e passageiro é adjetivo, tá dando uma característica do porco. E em passageiro porco a gente inverte. Passageiro deixa de ser adjetivo e se torna substantivo, e porco deixa de ser substantivo e se torna adjetivo, tá dando uma qualidade negativa sobre passageiro, tá? Então, repetindo aí, na primeira, porco passageiro, porco substantivo, passageiro adjetivo. E na segunda, passageiro porco, passageiro substantivo e porco adjetivo. Ok, pessoal? E aí, pra gente fechar com chave de ouro, a 15ª questãozinha. Na 15ª questão, a gente tem: certa ocasião, uma grande rede de supermercados inaugurou em uma cidade sua primeira loja. Uma outra rede, que já atuava na cidade, lançou então uma campanha publicitária, né, uma propaganda, com o seguinte slogan. Slogan, para quem não sabe, é a frase-chave de uma propaganda, tá? É a frase que mais vai se repetir, que mais vai impactar naquela propaganda. Então, a gente temos mais a oferecer que nosso caro concorrente. E aí a pergunta: quais os dois significados possíveis nesse slogan para o adjetivo caro? Então, caro aí, não sei se vocês conseguiram ter a percepção, mas caro ele vai ter dois sentidos, tá? Quando ele diz, temos mais a oferecer que nosso caro concorrente. Um primeiro sentido de caro seria o caro como uma expressão de tratamento lisonjeiro, né? Para tratar bem o outro. Muitas vezes as pessoas começam, por exemplo, um discurso, né? Por exemplo, um discurso político, ou um discurso de formatura, né? De igreja, enfim. Aí, caro senhor fulano. Esse caro é uma forma de dizer querido, gentil, querido senhor fulano. E aí, ao invés de querido, que é uma expressão mais coloquial, mais usual, usa-se aí a expressão caro, né? Então, caro diretor, caro professor, né? Então seria um primeiro significado, né? O caro como uma expressão de afeto pelo outro, tá? E o caro, nesse caso também, como uma palavra que a gente usa mais cotidianamente para falar sobre preço, né? Caro concorrente aí seria um caro concorrente no sentido de querido concorrente, é o primeiro sentido, mas caro concorrente seria também um concorrente que tem preços altos, preços caros, né? Então, primeiro sentido, caro como sendo uma expressão de afeto pelo outro, né? Caro como querido concorrente, caro concorrente, e caro
no segundo sentido, como sendo o sentido de concorrente que tem os preços caros, né? Os preços altos. Ele é um concorrente de preço alto, né? Então, a ideia da propaganda é convencer o outro a ficar comigo, né? A comprar a mim, porque eu tenho melhor qualidade, melhores preços. Então, é o que eles conseguem quando eles criam um slogan, né? Temos mais a oferecer que nosso querido concorrente, mas é um concorrente querido e é um concorrente que também é caro, é um caro concorrente, é um querido, mas tem os preços mais caros. Então, venha para cá, né? Não vá para o concorrente. Lembrando-se que a gente tem aqui nessa situação uma rede de supermercado nova numa cidade, e esse slogan foi feito por uma outra rede que já era antiga na cidade, né? Então a ideia é: fique aqui conosco, porque o concorrente é um querido concorrente, é um caro concorrente, mas ele é um concorrente caro, ele tem preços mais altos e nós temos os melhores preços, então venha para nós, né? E aí o slogan, ele brinca com esse conceito aí de caro concorrente, concorrente caro, né? Ele brinca com os significados da palavra caro. Isso é muito comum em campanhas publicitárias, né? E aí, se a gente não presta atenção, a gente não vai entender todo o contexto, né? Toda a brincadeira com os sentidos aí que eles querem passar pra gente, tá? Então, essa foi a nossa ideia, né? Essa é a correção, né? Estamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né? Espero que vocês tenham percebido aí a importância de a gente reconhecer substantivos e adjetivos em um texto, né? Não necessariamente apenas para classificar, mas para nos auxiliar na interpretação textual, tá? Espero que vocês tenham compreendido completamente a profundidade desse texto Socorrinho, né? Que foi o texto lá do início da nossa correção, né? De como ele deve nos afetar, né? Deve nos sensibilizar para um problema tão comum, infelizmente, no nosso país e no nosso mundo. E qualquer dúvida, vocês sabem os meios pelos quais vocês podem me encontrar, e eu estou sempre à disposição para auxiliar vocês. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido chegar até aqui, até o finalzinho da nossa correção, e até a próxima. Tchauzinho para vocês.